Quando a gente fala em traição, as pessoas sempre pensam em uma única forma de trair, que é a relação sexual. Mas a verdade é que hoje a gente compreende que existem inúmeras formas da traição acontecer. E é sobre isso que a gente vai conversar no nosso vídeo de hoje. Só por essa introdução, só por essa informação inicial, eu já mereço o teu like, que você se inscreva aqui no canal. Canal em que a gente fala sobre relacionamentos, quebra mitos, fala sobre terapia dos esquemas. E se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais, o meu arroba é Terapia com Luísa. Muitos relacionamentos hoje chegam ao fim sem nenhuma das partes terem sido tocadas por um outro alguém. Porque a traição, ela pode acontecer de diferentes formas, como eu comentei com vocês, que é a relação sexual com uma outra pessoa sem ter sido acordado entre o casal. Pode acontecer também um beijo, uma troca de mensagem, mas existem hoje em dia traições silenciosas, que são aquelas traições em que quebras de acordos aconteceram e isso pode destruir um relacionamento. Essas traições silenciosas, elas doem muito e talvez até mais do que uma traição que foi ali escancarada. Quando a gente fala sobre relacionamentos hoje, existe por trás dela uma ciência que estuda o impacto dos comportamentos em ambas as partes, ou até mesmo em pessoas que estão externas a essa relação. Quando a gente fala, por exemplo, de relações não monogâmicas, relacionamentos abertos. Então, hoje a gente tem ali uma ciência que sustenta o conhecimento que a gente tem sobre relacionamentos amorosos hoje. E quando a gente fala sobre essa ciência, a gente consegue observar que o que destrói um relacionamento não é o ato em si, mas a quebra de expectativa que está acontecendo por trás desse ato. O que isso quer dizer? Não é o comportamento do outro que mais me machuca, mas a interpretação que eu estou dando para aquele ato. Por exemplo, se alguém fala para mim que nunca falaria mal de mim, eu confio naquela pessoa. Se eu descubro que ela falou mal de mim para alguém, não é o comportamento que ela teve que vai me doer, mas a interpretação que eu dei para aquela relação, a interpretação de confiança. Então, o que mais vai doer é a interpretação que eu estou dando para o comportamento do outro, mas não o ato em si. Por isso que hoje a gente diz que traição pode vir de diferentes formas, porque de várias formas, quebras de acordos, de pactos, podem acontecer. E isso vai atingir as pessoas de uma maneira muito subjetiva. Então, o que é quebra de expectativa, de acordo, de pacto para mim, pode não ser para você. Por isso que precisa ser conversado dentro das relações, o que é acordo, o que não é acordo, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu permito, o que eu não permito. Afinal, todos os relacionamentos vão ter pactos. Alguns são falados e alguns são subentendidos ali nas entrelinhas. Por exemplo, eu sou casada e nunca eu falei ao meu marido que ele não pode ficar com alguém. Assim como ele nunca me falou que eu não posso ficar com alguém. Mas existe esse acordo subentendido, esse acordo implícito, que faz com que a gente não fique com outras pessoas fora do nosso relacionamento, que não seja eu com ele e ele comigo. Porém, já existem outros acordos que já foram falados. O que cada um vai fazer dentro de casa, nas tarefas domésticas. E quando esses pactos, sejam eles explícitos ou implícitos, são quebrados, o nosso cérebro entra ali no estado de ameaça, no estado de alerta, de medo, de eu não estou em um lugar seguro, eu não estou em um lugar de segurança para mim. Por isso que hoje, quando a gente fala sobre traição, a gente está falando sobre confiança que foi violada, que foi retirada, machucada dentro dessa relação. E não somente sobre uma relação sexual feita fora do relacionamento no qual eu não sabia, no qual eu não concordei. Então, traição hoje é compreendido para além de uma relação sexual. Então, talvez você nunca tenha sido traído ou traída da maneira clássica que todo mundo já conhece, mas já tenha se sentido sozinho, sozinha, enganado, invisível dentro dessa relação. E isso também machuca. Ou eu estou mentindo? E aí vamos entender quais são algumas das formas que a traição pode aparecer, quais são aí as vestimentas da traição. A primeira forma, a primeira maneira ali da traição aparecer é o comprometimento condicional. Eu fico contigo contanto que você siga os acordos que eu estou aqui impondo, colocando. Muito relacionado com o vídeo que a gente viu, que a gente assistiu, que a gente conversou na semana passada, a temática, que a gente falou sobre
essa aceitação condicional é também uma das formas da traição acontecer. Eu te aceito contanto que você siga o script que eu estou colocando. Um caso com uma outra pessoa é a segunda forma de uma traição. Parecer é a forma mais clássica, mais conhecida, em que as pessoas consideram mesmo como traição. E aí esse envolvimento pode ser um envolvimento corporal, eu ter uma relação sexual com alguém, eu beijar alguém, eu abraçar alguém de uma maneira íntima e ali com outras intenções, ou um envolvimento emocional. Uma outra forma, a terceira forma de uma traição acontecer é a mentira. A mentira é uma quebra da previsibilidade que o outro me dá. A previsão, a previsibilidade da confiança. Se o outro mente, existe também uma quebra de pacto aqui. Aquele casal em que uma das partes ou as duas partes formam uma aliança um contra o outro, eu me uno com alguém para poder atingir, para poder machucar a minha parceria. Também uma forma da gente ter aí momentos de traição dentro dessa relação. E é engraçado porque vocês bem sabem que eu sempre associo filmes, séries, novelas, músicas ao que eu estou estudando, ao que eu estou ensinando para alguém. E só me vem uma personagem em mente quando eu falo sobre traições, que é Carminha, de Avenida Brasil. Quando a gente fala de traição, isso sempre me leva a essa personagem, porque além dela trair de forma direta, tendo ali um amante junto com ela se une com outras pessoas para atingir o seu parceiro, ela acaba também tendo ali comportamentos de mentiras recorrentes, de aceitação condicional, ela só aceita Tufão porque Tufão era um jogador do Flamengo, porque do Flamengo, porque o Tufão ele era ali rico, ele tinha dinheiro para poder mantê-la dentro do padrão de vida dela. Então a Carminha ela sempre me remete a esse lugar de traição. Acho que vale um vídeo sobre ela. O que vocês acham? Bom, seguindo. A ausência e frieza também é uma maneira de eu trair a minha parceria quando eu me distancio, sem dar uma previsibilidade, sem eu explicar, sem eu dizer para essa pessoa que está se passando comigo o que que eu estou sentindo. Eu deixo a pessoa ali invisível, deixo a pessoa ali de escanteio. Eu não dou a atenção que ela precisa e merece ter. Desrespeito, injustiça também são formas, maneiras nas quais a traição ela se veste dentro de uma relação. Ironia, quando eu ironizo a pessoa, desrespeito, xingo aquela pessoa. Quando eu tomo decisões que vão sempre me favorecer, esquecendo que eu estou num relacionamento com uma outra pessoa também. Não é sobre a gente esquecer a nossa individualidade, mas a gente entender que uma relação entre duas pessoas precisam decisões ser tomadas por duas pessoas. Egoísmo, quando eu sempre penso em mim, no que eu preciso, no que eu quero, no que eu mereço. E também o rompimento da promessa. A promessa ela vai gerar uma expectativa, como se eu estivesse dizendo para você, criança, para sua criança que a gente ia fazer aquele passeio que você sempre quis fazer. E no dia, depois de alimentar muito essa promessa, eu digo para você que eu desisti, que eu não quero mais. Olha o impacto disso. Então, essas traições, elas doem muito porque ela quebra algumas coisas para além dessa expectativa, dessa promessa, dessa confiança. Ela quebra o que eu idealizei de nós dois, o que eu idealizei dessa relação. E eu acabo entrando num processo de luto, um luto por aquilo que eu perdi, um luto pela idealização que eu desenvolvi e que na maioria das vezes eu não desenvolvi só. Você me ajudou a alimentar essa idealização. A gente precisa parar de se perguntar se isso ou aquilo é ou não é uma traição, mas começar a questionar o que está sendo quebrado aqui, nesse relacionamento. Qual é a necessidade que está deixando de ser alimentada, suprida? O que está se passando por trás desse comportamento, tanto o comportamento da traição, quanto o comportamento da pessoa que foi traída, de se sentir humilhada, de brigar, de questionar o que está se passando por trás dessas ações. Eu quero deixar com esse vídeo a mensagem de que relacionamentos saudáveis não são aqueles que nunca erram, mas aqueles que conseguem reparar as rupturas que acontecem. Nós somos humanos e discordâncias, discussões saudáveis são inerentes à nossa vivência, à nossa experiência de estarmos vivos. Então, o problema não é isso. O problema é o que eu faço quando isso acontece. Relações saudáveis, elas conseguem, sim, ambas as partes, olhar para qual é a responsabilidade que elas possuem dentro daquela dinâmica, dentro daquele contexto.
Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa desse conhecimento também. O primeiro passo é a gente conseguir nomear a nossa dor. A partir disso, a gente vai começar a pensar no que a gente pode fazer. Um beijo, até o próximo vídeo e bisu, bisu!